Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui conosco. E aí, você está gostando? Eu estou gostando demais. Eu estou aproveitando bastante, estou aprendendo também. Hoje, estamos recebendo aqui o Dr. Januário. Ele é especialista em cabeça e pescoço, médico, aqui no Hospital Adventista em São Paulo, e ele separou um tempinho agora para conversar conosco a respeito dos clubes de saúde, e ele vai trazer para a gente experiências exitosas deste ministério, que é o Ministério da Obra Médico Missionária, ligada ao Ministério do Clube Vida e Saúde, tá bem? Eu espero que você aproveite. Nós já passamos 2 dias aí, já estivemos juntos aí. No sábado você esteve comigo, no domingo você esteve aí com o pastor Marcelo, e agora você vai estar com o Dr. Januário. O pastor Dr. Januário, ele é uma pessoa muito especial. Você vai gostar. Ele vai falar para você, vai falar o seu coração, tá bem? Então eu espero que você participe, eu espero que você escreva ali no chat. Escreva ali no chat. Se você quer bater um papo com a gente, se quer fazer um pedido de oração, manda para algum amigo seu também para que ele possa assistir. E sem dúvida alguma você vai ser muito beneficiado com isso, tá bem? Eu espero que você participe, eu espero que você esteja conosco e que você seja ricamente abençoado, tá legal? Deus te abençoe, não é? Espero que tudo esteja correndo bem com você. Se não, manda para cá, nós vamos orar por você e pedir para que o céu cuide de você, ok? Deus te abençoe e vamos ficar agora então com a palestra, o seminário do Dr. Januário. Deus te abençoe e tenha uma ótima programação conosco. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos abrir a Bíblia para falar um pouco de saúde, mas não da forma como você está acostumado a ouvir. Nós vamos falar sobre obra médico-missionária. Vamos ver isso à luz da Bíblia. Mas primeiro eu quero convidar você a fechar seus olhos e invocar a presença do Senhor. Vamos orar? Eterno, nosso Pai, nosso Rei, invocamos o Teu nome porque a Tua palavra diz que todo aquele que chamar pelo Teu nome será salvo. Nós acreditamos que essa promessa nos alcança nessa noite e te pedimos que o Senhor nos visite, por favor, com o Teu Espírito Santo. Transforme o nosso coração à Tua imagem, nos santifique, opere em nós com a Tua mão. Seja hoje o nosso Deus, seja hoje o nosso médico e nos transforme. Nós pedimos no nome que pode todas as coisas, o nome santo de Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém. Querido, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Está escrito assim: E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, a primeira coisa que eu queria destacar com você é que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós lemos isso em Gênesis capítulo 1. Porém, quando o homem peca, quando a humanidade peca, ela perde a sua imagem e semelhança com Deus. Então, entra em ação o plano da redenção, que já havia sido criado, mas ele entra em ação. O homem é redimido, a humanidade é redimida, e a partir desse momento entra em cena o processo de refazer no homem a imagem e semelhança de Deus. Assim que o ser humano é redimido, que ele é perdoado, entra em cena a reconstrução dele à imagem e semelhança de Deus. Esse processo tem um nome. Esse processo se chama santificação. E o apóstolo Paulo ele tem uma ideia repetitiva em seus textos. Ele diz que a santificação ela não pode alcançar apenas a vida espiritual. A santificação, ela alcança o ser inteiro. Vários textos do Novo Testamento deixam claro que a santificação é o processo pelo qual somos refeitos à imagem e semelhança de Deus. Você pode conferir Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. Você pode conferir Gálatas capítulo 4, verso 19. Você pode conferir 2 Pedro capítulo 1, versos 1 ao 4. Você pode conferir muitos textos do Novo Testamento que nos dão a entender essa mensagem, como 2 Coríntios 3,18.
Em outros textos do apóstolo Paulo, ele deixa bastante claro essa ideia que eu trouxe aqui nesse texto. Deus não quer restaurar a sua vida apenas no plano espiritual. Deus quer restaurar a sua saúde física. Deus quer restaurar o seu corpo. Deus quer transformar a sua mente. Deus quer transformar a sua vida financeira. Deus quer transformar a sua vida familiar. Deus quer transformar a forma como você se relaciona com seus vizinhos, com seus filhos, com seus clientes, com seus colegas de trabalho. A vida inteira está sujeita à ação do Espírito de Deus. Em todos os aspectos da nossa vida, estamos sujeitos a sermos refeitos à imagem e semelhança do Senhor. Observe, aqui o apóstolo Paulo diz que a minha versão é interessante, que é em todos os aspectos. E ele traz espírito, alma e corpo. E às vezes esses conceitos ficam um pouco confusos, porque a gente vê espírito e alma e tende a pensar que são a mesma coisa. Na verdade, para a coisa ficar mais clara, eu queria passar para vocês as palavras originais que estão no texto grego aqui. A palavra espírito é a tradução da palavra pneumatos, né? Significa espírito, duas coisas que têm a ver com o plano espiritual. A palavra soma é a tradução do grego corpo. E a palavra alma é a tradução da palavra grega psique. Psique é a palavra que dá origem aos termos psiquiatria, psicologia, psicanálise. Então o que Paulo está dizendo quando ele fala alma aqui? No grego está psique, ele está falando de mente. Então ele está dizendo, Deus quer santificar você, Ele quer reescrever a imagem dele em você, mas não apenas no plano espiritual. Ele quer fazer isso também na sua mente. Ele quer fazer isso também no seu corpo. Ele quer fazer isso, por fim, em todas as áreas que dependem de físico, mental, espiritual, social, emocional, familiar, profissional, financeiro. Todas as áreas estão sujeitas à atuação do Espírito de Deus para que você seja mais parecido com Ele. Afinal, você vai se lembrar do texto que está lá no livro de Levítico, e o apóstolo Pedro repete na sua segunda carta: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O convite à santidade, o convite à santificação é um convite para você assumir a sua verdadeira identidade. A identidade que Deus criou para você. A antropologia bíblica é o entendimento de que nós só encontramos a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro sentido, quando nós procuramos no lugar onde fomos criados, quando nós procuramos nas palavras de Deus. E talvez você olhe para tudo isso e pergunte, mas o que tem tudo isso a ver com a obra médico missionário? Simples. O que acontece? Simplesmente nós esquecemos que a restauração também envolve corpo e também envolve mente. E a gente fica pensando na restauração apenas no plano espiritual. E por isso, muitas vezes, nós temos uma vida muito religiosa aos finais de semana, nós temos um sábado especialmente espiritual, mas quando voltamos para as nossas casas e durante a semana, imaginamos que por alguma razão Deus não é bem-vindo nos cuidados que eu tenho com o meu corpo, nos cuidados que eu tenho com a minha mente, nos cuidados que eu tenho com o que eu assisto, nos cuidados que eu tenho em como eu trabalho. E sabe, o maior problema não é apenas que eu não sou transformado por isso. O maior problema é que nós perdemos a oportunidade de ajudar outras pessoas. Nós falamos muito sobre os projetos de saúde da igreja. Eu trabalho com os projetos de clube de saúde. É muito interessante porque quando a gente fala disso nas igrejas, muitas pessoas têm a imagem de que na igreja a gente só pode trabalhar a parte espiritual. Mas por que a gente não pode trabalhar outras áreas? Por que eu não posso dar um curso de educação financeira dentro da igreja?
Por que eu não posso fazer um curso profissionalizante na igreja? Tudo bem, isso não vai ser nas horas do sábado, vai ser em um outro momento. Mas por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer um curso de saúde emocional dentro da igreja? Por que eu não posso fazer uma refeição dentro do templo da igreja? É uma coisa interessante, porque às vezes a gente tem uma visão de que na igreja só podem ser cuidados assuntos espirituais. Mas não é isso que nós lemos na Bíblia. Não é isso que diz o texto que acabamos de ler. O apóstolo Paulo diz que a santificação que nós trabalhamos dentro da igreja deve alcançar todas as áreas. Então, por que a gente não pode ajudar nas outras áreas? Na verdade, na nossa cabeça, nós temos uma herança um pouquinho aí da teologia medieval, até da teologia católica, de que o ser humano é dicotômico, ele tem um corpo e uma alma. E a alma competem os interesses espirituais. Ao corpo, os outros. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somos corpo, mente e espírito e que tudo deve ser santificado. Então, queridos, o nosso papel na igreja deve ser reconstruir tudo que está ao nosso redor. O que você imagina que significa dizer quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 5, verso 13, aquele texto que é extremamente conhecido, mesmo assim, acho que podemos abrir para lê-lo. Mateus capítulo 5, verso 13, que nos diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Jesus nos diz que o nosso papel no mundo é tornar o mundo um lugar melhor. Essa também é a missão da igreja. Ah, Januário, mas a missão da igreja é pregar o evangelho. É verdade. Essa é a maior e mais importante missão da igreja. Mas não é a única. Também é missão da igreja, também é missão de cada filho de Deus tornar melhor a vida das pessoas que estão ao redor dele. Sendo uma boa pessoa, alimentando o faminto, vestindo o nu, preenchendo as necessidades das pessoas, não apenas as necessidades espirituais, também e principalmente as espirituais, mas todo e qualquer tipo de necessidade, porque era assim que Jesus trabalhava. Também as necessidades físicas, também as necessidades emocionais, também as necessidades financeiras, também as necessidades profissionais. Tá, você que, assim como eu, mora na Grande São Paulo, você sabe que muitas vezes as maiores e mais profundas necessidades das pessoas são emocionais. Por que, enquanto igreja, estamos pensando apenas, e eu não estou dizendo que isso seja pouco, mas estamos reconstruindo o lado espiritual sem pensar nas outras coisas? Por que nós não abrimos os olhos e entendemos que Jesus também nos deu essa missão? Devemos parar de ser omissos com as outras necessidades que as pessoas têm. E sabe por quê? Recentemente, nós fizemos uma revisão de alguns trabalhos científicos e percebemos uma coisa interessante. Hoje, os projetos de promoção de saúde, assim como os clubes de saúde, eles estão sendo estudados pelas faculdades de medicina e pelas universidades. Nos Estados Unidos existe um número muito grande de trabalhos científicos pesquisando como funcionam os programas de promoção de saúde das igrejas. E veja, tem muitas pesquisas que nem sequer citam o nome da Igreja Adventista. Isso é muito interessante, que você pode pensar que clube de saúde é coisa exclusiva da Igreja Adventista, mas isso não é verdade, né? E me chama muita atenção um dos artigos que eu li, que falava sobre um grupo de igrejas específico e dizia que essas igrejas aprenderam que elas não são apenas um lugar para suporte espiritual. Elas são um centro de convivência comunitária. Elas estão ali para preencher todo tipo de necessidade da comunidade. Queridos, esse deveria, deve e tem que ser o nosso alvo.
É isso que a gente precisa perseguir. E eu queria muito que você visse esse texto aqui em Mateus capítulo 25. Sim, Mateus capítulo 25. Quando Jesus fala sobre o grande julgamento, ele aponta a mais importante obra que nós temos a fazer. Sim, porque muitas vezes a gente fica confuso, porque ele diz que nós somos salvos pela fé, somos salvos pela graça, porém julgados pelas obras. Mas em Mateus 25, ele diz que tipo de obras será usada no julgamento? Serão usadas como parâmetro no julgamento. Me acompanhe aqui. Em Mateus capítulo 25, no verso 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e me deram de beber. Era estrangeiro, e me convidaram para a sua casa. Estava nu, e me vestiram. Estava doente, e cuidaram de mim. Estava na prisão, e me visitaram. Observe que Jesus colocou aqui a obra médico-missionária. Tornar o mundo um lugar melhor passa necessariamente pela obra médico-missionária. Preste atenção no que eu estou dizendo. Fazer do mundo um lugar melhor passa necessariamente por assistir as pessoas em suas enfermidades. E como podemos ajudar as pessoas em suas enfermidades? Através da obra médico-missionária. E quando eu falo obra médico-missionária, talvez você imagine aí apenas as nossas instituições, você imagine talvez o Hospital Adventista, você imagine talvez alguma clínica que você conhece, ou mesmo as nossas lanchas que estão nos rios da Amazônia. Mas a obra médico-missionária, ela deve ser realizada por cada filho de Deus, individualmente, por cada cidadão do céu. Cada um de nós tem condições, sim, de fazer a obra médico-missionária. Como? Porque todos nós conhecemos alguém que esteja doente. Todos nós podemos ajudar alguém através do uso de um remédio natural, através do uso de um dos 8 remédios naturais mais conhecidos, ou através do uso de um tratamento natural simples, que qualquer pessoa pode aprender e que estão disponíveis na nossa literatura de saúde. Você tem acesso, talvez tenha um livro aí na sua casa, na sua estante. Dicas simples. E eu poderia dar algum número delas aqui. E eu sempre gosto de dar o exemplo de uma dica simples, que está já cientificamente comprovada, que é como você encurtar a duração de uma gripe ou de um resfriado, que é através da ingestão do brócolis. Então, se você tem uma pessoa que está do seu lado gripada ou resfriada, prepare uma refeição com brócolis para ela, ela vai ficar boa muito mais rápido, ela vai notar isso. Em algumas pessoas o efeito chega a ser ali em menos de 24 horas. E já existe evidência científica a respeito disso. Mas principalmente isso é uma coisa visível e palpável. É uma coisa simples que você pode fazer pelo seu vizinho, pelo seu colega de trabalho, pelo seu familiar, por alguém que está perto de você. Eu estou dando um exemplo simples, mas quanto mais a gente não pode fazer enquanto igreja. E eu queria muito ler com você um texto especial do Espírito de Profecia. Está no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 70. E diz assim: assim
descreveu Cristo aos discípulos no Monte das Oliveiras as cenas do grande dia do juízo e apresentou sua decisão como girando em torno de um ponto. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes, e o seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele, na pessoa dos pobres e sofredores. Desejado de todas as nações, capítulo 70. Queridos, observe, é nossa responsabilidade cuidar das pessoas ao nosso redor que estão doentes. Através da obra médico-missionária, podemos reviver a experiência da igreja primitiva, que cuidava uns dos outros. Querido, eu tenho visto muitas experiências maravilhosas quando nós abrimos os clubes de saúde nas igrejas. Em algumas regiões do Brasil, nós estamos com o privilégio de que mais de 10% das igrejas já tem um clube de saúde funcionando, ativo. Enquanto igreja, nós podemos ajudar a nossa comunidade com os 8 remédios naturais. Nós podemos fazer a obra médico-missionária na nossa igreja, mesmo que a gente não tenha um hospital na nossa igreja, mesmo que a gente não tenha um centro cirúrgico na nossa igreja, mesmo que a gente não tenha nem profissionais de saúde na nossa igreja. Como? Através dos 8 remédios naturais. Desenvolvendo uma experiência de relacionamento. Qualquer igreja pode desenvolver, por exemplo, uma escola de culinária. Nós temos muitos materiais na igreja que nos ajudam a fazer isso. Qualquer igreja pode desenvolver, por exemplo, um grupo de caminhadas. Não é necessário nenhum material, nenhum recurso extraordinário para você organizar um grupo de caminhadas. Mas os benefícios que vêm de um grupo como esse são excelentes. Você desenvolve novas amizades. As pessoas que começam a caminhar começam a melhorar a sua saúde. Quantas doenças não podem ser aliviadas com a caminhada? Doenças reumáticas, artrose, transtorno de ansiedade, depressão, pressão alta, diabetes, obesidade. Quantas doenças não podem ser tratadas com exercício físico? Talvez não completamente revertidas, mas melhoradas. Ei, se você é profissional de saúde, você sabe bem do que eu estou falando. Qual é o impacto em termos de saúde pública de você manter 20 pessoas, que seja, fazendo exercício físico? De você incentivar 20 pessoas a fazer exercício físico? O quanto você previne de depressão? O quanto você previne de ansiedade? O quanto você previne de cálculo renal? O quanto você previne de pedras na vesícula? O quanto você previne de colesterol alto? De infarto, AVC? Queridos, essa é uma obra que salva vidas. Efetivamente. Às vezes eu escuto as pessoas dizerem: nossa, eu queria ser um profissional de saúde, eu queria ser médico, eu queria ser enfermeiro, porque eu queria salvar vidas. E queridos, é verdade que o nosso trabalho é gratificante. Mas sabe, nem sempre a gente consegue salvar vidas. Porque, às vezes, quando o caso chega para nós, a doença já avançou demais. Mas quando nós trabalhamos com a prevenção, com a promoção de saúde, a gente está indo na raiz do problema. Esse é um trabalho que efetivamente salva vidas. E eu sempre falo para os meus diretores de saúde: se você é um obreiro médico missionário, se você realiza a obra médico missionária, se você dirige um clube de saúde, se você ajuda num clube de saúde, você salva vidas. E isso não é apenas um testemunho do Espírito de profecia. Isso nem é apenas mais um testemunho apenas bíblico. Mas hoje nós temos muitos trabalhos científicos que nos mostram que apenas de você passar a informação para as pessoas, eu estou falando só de passar a informação, a chance daquela pessoa morrer em menos de um ano já é menor.
Imagina, eu estou falando só de passar a informação, imagina o que a gente faz no clube de saúde, que a gente faz exercício junto, que a gente cozinha junto, que a gente desenvolve relacionamento, em que a gente tem grupos, em que a gente tem espírito de grupo. Queridos, eu não sei quantos de vocês são desbravadores que estão me ouvindo, por que o Clube dos Desbravadores se tornou a maior agência ganhadora de almas da América do Sul? Não é pelo entusiasmo do jovem, mas é porque eles perceberam que é físico, mental e espiritual. Falta nós, o restante da igreja, perceber isso também. E desenvolver relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. O Clube de Saúde é um projeto missionário. E eu queria pedir para você que se envolvesse com isso. Se você é diretor de saúde, desenvolva o seu clube de saúde. Nós aqui da Associação Paulistana e do Hospital Adventista teremos todo o prazer em ajudar se você não sabe por onde começar. Se você é profissional de saúde, saiba que a maior necessidade dos clubes de saúde hoje, a maior necessidade dos diretores de saúde hoje é poder contar com alguém como você. Se você não é profissional de saúde, não é diretor de saúde, mas ama a mensagem de saúde, com certeza você será bem-vindo nos clubes de saúde que estão tentando ajudar as comunidades ao redor das nossas igrejas. Querido, para encerrar, eu queria fazer um convite para você. Eu gosto muito da ilustração que o meu chefe, o Dr. Rogério, conta. Vocês vão ouvir ele falar em outra noite aqui. Ele fala de um grupo de missionários que ficou preso numa ilha uma vez, estava fazendo um trabalho numa ilha, e eles faziam pilhas de madeira para fazer fogo, para espantar os animais. E eles começaram a perceber que eles faziam pilhas de madeira e logo em seguida outras pilhas de madeira apareciam. E eles começaram a se perguntar quem ou o que estaria reunindo essas outras pilhas de madeira que não eram feitas por eles. E eles descobriram que os macacos selvagens daquela ilha estavam fazendo pilhas de madeira muito semelhantes às que eles faziam. Mas só tinha um problema. Os macacos não sabiam fazer fogo, assim como os missionários faziam. Queridos, nada do que sonhamos vai se tornar verdade se nós não recebermos o Espírito Santo de Deus. Se nós não clamarmos pelo Espírito Santo. Se não formos visitados pelo Espírito Santo. Nada do que a gente sonha vai se tornar realidade. Estaremos juntando pilhas de madeira, mas vai faltar o mais importante. Eu queria convidar você para se envolver com os clubes de saúde. Eu queria convidar você, profissional de saúde, para tutoriar diretores de saúde. Eu queria convidar você para se envolver com o nosso projeto. Mas, acima de tudo, eu quero convidar você para se envolver numa busca pessoal pelo Espírito Santo. Porque as nossas palavras não têm poder para mudar ninguém. As nossas palavras não são capazes de fazer nada. Aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, por mais intensa que seja a nossa motivação, não tem capacidade de fazer nada na vida de ninguém. Mas se o Espírito Santo descer sobre nós, vidas vão ser transformadas e você vai ver o poder de Deus se manifestar. Feche seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Pai eterno, nosso amado Senhor, visite-nos hoje com Teu Espírito Santo, porque essa é a nossa mais profunda e mais urgente necessidade. Transforme-nos a todos nós em obreiros médicos missionários. Que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos e que lá no céu possamos encontrar pessoas que foram salvas pelo Espírito Santo, mas que usaram a nossa voz, que usaram as nossas mãos, que usaram
as nossas vidas para ser alcançados. Seja hoje o nosso Deus. Nós pedimos o nome que pode tudo, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.